As ovelhas de Jesus Cristo são inseparáveis do seu pastor. Jesus afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Jesus afirmou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No Calvário, Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção, para sermos dele todos os dias da nossa vida. Ouça a mensagem até ao fim e será esclarecido se é ou não é uma ovelha do pasto de Jesus Cristo. Vivemos nos últimos dias da Era da Graça de Deus e, conforme as Santas Escrituras, num tempo de muita confusão e enganos. Tempos de falsos profetas em abundância. Temos tempos trabalhosos e tempos de enganos. Mateus 24:11, 2 Timóteo 3:1 e diz em 2 Timóteo 3:17: guardai-vos dos homens abomináveis. O ecumenismo religioso proclama que todas as religiões são caminhos para Deus. Jesus Cristo disse que para Deus só existe um caminho. Em João 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o mentiroso? A Bíblia Sagrada diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus é Deus revelado em carne que falou a verdade. Este programa esclarece que existem dois tipos de ovelhas: as que são de Cristo e as que não são de Cristo. Nos dias presentes, século XXI, o governo e religiões ou religião mundiais estão juntos para dar início ao cumprimento de Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. Na política, eles se identificam como sendo as Nações Unidas e o Império Romano restaurado na Europa reunificada. Na parte religiosa, o Vaticano e o resto das religiões do mundo estão juntas. Quem são as ovelhas de Cristo? Ouça esta mensagem até ao fim e será esclarecido. A resposta para todos nós no mundo inteiro é que para Deus só existe uma direção, um caminho e uma porta, que é chamada Jesus. E esse querido Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Para chegarmos a Deus, temos que passar pela cruz, onde Cristo deu a sua vida para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai, para justificar todo aquele que crê que Ele verteu o seu sangue na cruz para nos resgatar. Quem são então as ovelhas de Cristo? Vejamos mais algumas ilustrações e depois vamos orar para ministrar a Santa Escritura.
A exposição dos enganos relativos à palavra de Deus sempre trouxeram reações aos religiosos de Israel pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos, e assim tem sido ao longo da história da Igreja. Um enorme derrame de sangue é a história da Igreja até aos nossos dias, por causa da luta contra as Santas Escrituras. A gloriosa história do amor de Deus, revelada no Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo, é a única resposta para o mundo enganado pelas trevas. João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se aceitarmos essa dádiva de Deus, tudo se modificará na nossa vida e seremos o seu povo, as suas ovelhas e a sua família. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 e verso 32. Graças a Deus, aleluia. Estamos na presença do Senhor para lhe dar glória e para o adorar e para o exaltar, porque só o Senhor é Deus e só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E foi para isso que Ele nos resgatou, foi para nós sermos para a sua glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma exalta ao Senhor, porque Ele tem sido tão bom, tão bom, tão bom, tão maravilhoso para comigo. Glória ao nome do Senhor, que jamais, aleluia, eu me posso separar do Senhor. Amém. Todos os dias da minha vida eu quero exaltar e quero glorificar e quero viver para Ele, porque Ele é tudo para mim. Glória ao nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, espero que você tenha esta experiência, e se não tem, aleluia, se alguém que nos ouve e não é salvo, prove e veja que o Senhor é bom, aleluia. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor, cantar louvores ao Teu nome, dar glórias ao Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, crer em Ti, Senhor, porque somente Tu, aleluia, e mais ninguém tem as palavras da vida eterna para cada um de nós. Glória ao Teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor, ajuda aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem através destes canais, ó Senhor, para que esta mensagem possa fazer um trabalho maravilhoso, Senhor, nas suas vidas, glória ao Teu nome. Amém. E eles possam ter uma experiência gloriosa contigo, glória ao Teu nome. Amém. Abençoa o Teu servo, inspira o Teu servo, ajuda o Teu servo a glorificar o Teu nome. Amém. Porque esse é o nosso alvo, Senhor, é que o Teu nome seja bem exaltado e glorificado através de nós, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela salvação, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos até junto de vós com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1 e verso 16. As palavras de Deus são espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Neste dia nós queremos ministrar esta mensagem gloriosa que já tem sido anunciada desde o princípio
deste vídeo acerca dos inseparáveis. Contudo, como a palavra de Deus diz que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a mensagem do Evangelho, crer ou não crer em Deus faz toda a diferença. E isso é motivo de salvação ou condenação. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, como disse Jesus em Marcos 16 e verso 16. Assim, no princípio desta mensagem bíblica, queremos render a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra, a glória e a adoração. Porque só Deus é Senhor e além dele, outro Deus não existe. Outra palavra de Deus não existe. Somente a Bíblia Sagrada. E é aqui que todos, em todo o mundo e em todas as gerações, precisa de beber da água da vida e comer do pão do céu e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, porque está escrito, Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Diga com a sua boca, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras deviam fazer eco em todo o mundo e em todas as pessoas para saber o caminho em que andam, os líderes que os apacentam e aquilo em que creem. Crer ou não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus revelado em carne, é motivo de salvação ou condenação eterna. E nós agradecemos a Deus o amor com que nos tem amado e o perdão que nos tem concedido. Isto pelo facto de que Jesus Cristo tem dado a sua vida em nosso resgate no Calvário. E Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o próprio autor da vida, o Criador do Universo, que se revelou em carne na pessoa do Filho, vindo ao Calvário redimir a humanidade com o seu próprio sangue. Efésios 1 e verso 7 e Atos 20 e verso 28. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Vamos ouvir o noticiário do céu. São sempre as melhores notícias. Esteja com atenção para ouvir aquilo que Deus nos tem dado, além daquilo que já foi dito no princípio deste vídeo. A mensagem que vai ser ministrada é sobre um importante assunto e diz respeito a toda aquela pessoa que já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador e está numa peregrinação para o lar da glória do céu, como para todos aqueles que desejam ouvir e temer e buscar de Deus a sua misericórdia. Vamos ministrar sobre os inseparáveis de Deus. Os inseparáveis de Deus. Deus tem na terra uma família da qual nunca se separa dela. São seus filhos, são a sua igreja, são as suas ovelhas redimidas com o seu próprio sangue. Mas para isso acontecer, Ele nos ensina as suas condições e nós precisamos de as pôr em prática. Esses são os inseparáveis de Deus. O nosso texto bíblico encontra-se em João, capítulo 10, verso 22 ao verso 29, que todos nós vamos ler esta mensagem. João, capítulo 10, 22 a 29. Assim diz a palavra de Deus, João 10, 22. E em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa?
Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E o verso 30 diz: eu e o Pai somos um. Até aqui a palavra do Senhor. Ninguém separará as ovelhas do Senhor do seu pastor. Ninguém tem a autoridade de separar o rebanho do próprio Deus. Somente há uma pessoa que o pode fazer. Somos nós próprios. Somente nós próprios nos podemos separar de Deus. Nós vamos falar sobre os inseparáveis de Deus. Esta mensagem é apenas um pouco do muito que a mensagem bíblica nos fala sobre este tema. Vivemos num mundo moralmente podre, politicamente violento e corrompido moralmente e cheio de enganos religiosos. E cheio de enganos religiosos. Discerne quem são os inseparáveis de Deus que vamos ministrar. Lucas 12:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O texto desta mensagem central é entre o verso 27 ao verso 29, e nesta meditação focaremos 3 aspectos. Primeiro, a introdução. Em segundo, as 2 espécies de ovelhas. E em terceiro lugar, os inseparáveis de Deus. Deus nunca se separa da sua família. Cristo nunca se separa do seu rebanho. Começarei esta mensagem com uma pergunta. Sabemos nós que a Bíblia é um livro de condições divinas e de respostas de Deus? Lembre-se sempre destas palavras. Uma grande parte da Bíblia é condicional. E é aí, nestas bases sagradas, em que a Igreja se encontra. A Igreja só é Igreja condicionalmente. Isto é, submetendo-se às condições do seu Senhor e do seu Salvador. Nesta introdução queremos deixar bem patente que esta mensagem sobre os inseparáveis de Deus tem por fim aprendermos o princípio bíblico condicional imposto por Deus em muitas passagens bíblicas para sermos o seu povo. O que significa ser inseparáveis de Deus sobre suas condições? Inseparáveis significa que ninguém nos pode separar dele. Ninguém tem esse poder e que somente nós próprios o podemos fazer por causa da nossa própria iniciativa. Temos livre-arbítrio, temos poder de decisão e de escolha, podemos obedecer ou desobedecer, podemos seguir ou deixar de seguir a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Somente o homem tem a autoridade de se apartar de Deus
quando foi salvo. E que para nós sermos inseparáveis de Deus, precisamos de preencher essas condições divinas. E esta mensagem traz-nos esse sagrado ensino para ser praticado. E esta mensagem é um alerta para todos nós. E desfrutamos dessa situação de inseparáveis de Deus, se preenchermos essas condições. Tenhamos em conta estas três coisas. As ovelhas de Cristo precisam de 6 requisitos: salvação, santificação, atividade ou trabalho, vigilância e luta pela causa da verdade e permanência no caminho do Senhor. Nesta introdução, contudo, precisamos de compreender o seguinte, que para darmos valor a esta comunhão íntima com Deus, temos de saber, em primeiro lugar, qual é a situação do homem que vem a este mundo e seguir as suas condições. As Escrituras revelam o seu quadro de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e verso 23. E destituídos significa exonerados, depostos ou privados. Essa é a situação de toda a pessoa que vem a este mundo, destituída. Todos viemos a este mundo em pecado e precisamos de regeneração espiritual, como Jesus ensinou a Nicodemos no capítulo 3 de João, verso 1 ao verso 7. Segundo Romanos 13 e verso 10, e Salmo 14 verso 3, não há um justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. E esta é a situação de todos os que vêm a este mundo, extraviados e inúteis. Mas o Santo Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crer ou não crer, como disse, faz a diferença. E para agravar ainda mais a situação, dizem em Colossenses 2, verso 13, que o homem sem Deus está morto em ofensas e pecados. E para termos ainda um outro quadro do homem sem Deus, ele se encontra na parábola do filho pródigo. Em Lucas 15 e verso 32, Jesus ensinou que aquele rapaz estava morto e reviveu. Mas ele era filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e achou-se. Quem se aparta de Deus, morre espiritualmente. Aparta-se de Deus. E isto por vontade própria. Porque ele próprio disse, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E foi. E o Senhor Jesus Cristo ensinou. O filho estava morto e estava perdido. Então é possível que uma pessoa se aparte de Deus por vontade própria. Não que Deus expulsa ninguém, jamais. Deus ama o pecador e quer salvá-lo. Lembre-se disto. O pecado na vida de cada qual separa o homem de Deus. O pecado mata-nos espiritualmente. Em Efésios 2, verso 2, afirma que antes da nossa conversão, estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, estamos delineando a nossa situação como pecadores destituídos antes de conhecer a salvação das nossas almas. Esta é a condição do homem que o leva à condenação e sofrimento no inferno para todo sempre. E no inferno com letras maiúsculas. Porque foi por essa causa que Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário. Foi para nos livrar desse lugar de sofrimento eterno. Você crê nisto? Leia o assunto do rico e do Lázaro em São Lucas e vai ter a resposta. Jesus disse que esse lugar é um lugar de tormento, pranto e ranger de dentes. Lucas 16, 23 e Mateus 24, verso 51.
Mas lembre-se disto, que para nos livrar desse sofrimento eterno, Jesus veio ao Calvário, isto é, Deus revelado em carne, veio ao Calvário dar a sua vida em nosso resgate. João 3, 16 e 17, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu temos direito a esta dádiva do céu, porque Deus é amor. Deu-se a si mesmo em nosso resgate. Esta é a razão da pregação do Evangelho, é proclamar ao mundo que existe apenas um meio de salvação da perdição eterna. E esse meio é o sacrifício vicário de Cristo e o seu próprio sangue, no qual toda a humanidade tem à sua disposição de ser resgatada, limpa e santificada. Todo o povo. Vivemos num mundo religioso, cheio de religiões e cheio de enganos do diabo. E precisamos de nos debruçar sobre esta mensagem que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E crer ou não crer faz a diferença. Em 1 Pedro 3, versos 8, diz que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Em Efésios 2, verso 13, afirma que agora em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E isto porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 e verso 7. E desta forma, alcançamos uma posição sem par no mundo. Ou seja, tornamo-nos família de Deus, ovelhas do seu pasto, participantes da sua santidade e participantes da sua natureza. Efésios 2, 19, Hebreus 12 e verso 10 e 1 Pedro 1 e verso 4, se a minha memória está correta. Esta posição que Deus oferece ao homem é gratuita. Nada tem que pagar. E precisamos recebê-la pela fé no sacrifício de Jesus. E crer ou não crer, receber ou não receber, faz a diferença. Há um povo que sabem quem tem crido, já há muitos séculos e milénios. E há outro povo cheio de interrogações, seguindo líderes, seguindo doutrinas extras à palavra de Deus, porque outra palavra de Deus não existe em parte alguma do mundo, em nenhuma religião, porque é contra a razão. Que Deus desse ao povo judeu e à sua igreja este livro sagrado para pregar em todo o mundo, conforme o Senhor ensinou, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Seria contra a razão que os servos de Deus fossem por todo o mundo e encontrassem outro tipo de mensagem que Deus tivesse dado contrária a esta. É contrário à razão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Só há uma mensagem de Deus para todo o mundo e o resto é espúrio, é humano e é diabólico. De maneira que devemos prestar a nossa melhor atenção, porque não sabemos quanto tempo temos ainda para fazer paz com Deus. Mas esta mensagem chega até ao seu lar, com o propósito da exaltação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da salvação da sua alma e da libertação de todos aqueles que possam estar em tentação e também de orientação divina para a Igreja do Senhor. Nós somos inseparáveis de Deus. Ninguém nos pode arrebatar da sua mão. Assim, com esta participação da natureza e da santidade de Deus e das ovelhas do pasto de Cristo, seguimos em frente até chegarmos ao lar da glória do céu. E tais pessoas que são do pasto de Cristo são inseparáveis do seu Senhor. Mas segundo as Santas Escrituras existem condições divinas e avisos divinos que devemos preencher, conforme temos vindo a falar, para sermos seu povo,
seus servos, suas ovelhas, seus herdeiros e sua família. Entretanto, ainda que à frente meditaremos mais sobre este assunto, queremos aqui no princípio desta mensagem deixar várias escrituras que nos advertem que não existe predestinação de uns para o céu e outros para o inferno. Bem sabemos que Deus, na sua capacidade de conhecer todas as coisas desde o princípio até ao fim, sabe aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados. Mas Deus nunca predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e verso 4. E que em Tito 2 e verso 11 afirma também que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Diga a todos, não só somente do Médio Oriente e da Europa, é de todo o mundo, onde este Evangelho é ministrado. E João 3, verso 16, diz que amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Mas existem condições que devemos preencher para sermos participantes dessa salvação, que é a nossa aceitação, a nossa obediência, para que exista então essa comunhão. Em João 1, verso 12, diz que a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creiam no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do varão, nem da vontade, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E finalmente, como atrás foi dito, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E dentro de momentos voltamos. O Calvário deve ser o ponto de encontro de cada alma que vem a este mundo destituída. Ali, Jesus, Deus revelado em carne, deu a sua vida para nos salvar. No Calvário, o bom pastor, Jesus Cristo, deu a sua vida pelas suas ovelhas. João 10 e verso 11. Este foi o preço do resgate de cada alma que vem a este mundo. E Jesus afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E também existe, em muitos púlpitos nestes dias, um ensino errado de que quando somos salvos para sempre. Isso não é verdade. Mas o facto bíblico é que Pedro disse estas palavras que todos nós vamos ler em 2 de Pedro 2, 19 a 22. As pessoas que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador devem ouvir e ler as Santas Escrituras diariamente. Em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19 ao verso 22, diz estas palavras: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Aqui temos um ensino de púlpitos neste verso. Verso 20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo,
Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. Esta mensagem ensina-nos que as pessoas podem se separar de Deus. E uma pessoa que é salva não é salva para sempre, só é salva para sempre se permanecer nas condições que Deus nos impõe na sua santa palavra. Louvado seja Deus! O Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os inseparáveis de Deus estão, então, condicionados às suas condições, ou seja, as almas somente são ou estão com Deus se preencherem as condições por Ele decretadas. Em 2 Crônicas 15, verso 2, afirma: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Portanto, há uma condição. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Em Jeremias 29, verso 13, afirma também: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em João 15, verso 4 e verso 6, Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Esta é a condição. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem, disse Jesus. Ardem como a vara. Aonde? No inferno. Ou estamos em Cristo, ou fora dele. Isto tem que ser ministrado, tem que ser compreendido, e até as criancinhas entendem. Este é o ensino de Jesus Cristo, portanto é preciso estar nele e não o deixar, porque o filho pródigo morreu no seu pecado porque deixou a casa do pai, mas reviveu porque voltou e pediu a Deus o seu perdão. Prestemos atenção às Sagradas Escrituras, porque elas mostram-nos a nossa condição de pessoas destituídas, mortas em ofensas e pecados, mas também nos ensinam que podemos ser salvos, regenerados, santificados, feitos família de Deus e ovelhas do pasto do Senhor. Fiquemos com estas 3 Escrituras neste princípio. Em 1 Pedro 1, verso 15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Diga: em toda a minha maneira de viver, eu tenho que ser santo para ser uma ovelha do pasto de Deus, para pertencer à Igreja, para ser inseparável, etc. Segundo a Escritura, 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Essas são as ovelhas do pasto de Cristo. E uma terceira Escritura, no Salmo 24, 3 e 4, afirma: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Cada um de nós podemos preencher estas condições para sermos a sua família e o seu povo. E nós vamos ao segundo aspecto desta mensagem: as 2 espécies de ovelhas. Existem 2 espécies de ovelhas no mundo. Jesus fala-nos disto no nosso texto. Nesta passagem das Escrituras, Jesus menciona esses 2 tipos de ovelhas e precisamos, em primeiro lugar, meditar sobre a parte negativa desta mensagem para dar valor à positiva. Em João 10, 22 e 23, revela que havia em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão.
Esta era uma festa comemorativa da reconsagração do Templo do Senhor em Jerusalém e que foi dessecrado por Antíocos Epifânio e que Judas Macabeu reconsagrou. E os judeus comemoravam esta festa no dia 25 de Xisleu, do seu calendário, que corresponde a 19 de dezembro do nosso calendário. E era também chamada a Festa das Luzes. E Jesus honrou essa data com a sua presença, e os judeus, quando ele andava passeando no alpendre de Salomão, o rodearam e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. E Jesus respondeu que já o tinha dito e não o creram. Queriam irritar o Senhor outra vez. E aqui começa um diálogo onde os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. Verso 31. Há pessoas que procuram a Jesus com diversos motivos e nós vamos meditar sobre algumas delas. Desde o princípio do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo teve sempre, além dos seus apóstolos, aqueles que escolhera, pelo menos 4 tipos de pessoas que o procuravam com diferentes propósitos. Uns buscavam-no para comer o pão e o peixe de graça, um almoço sem pagar. Em João 6, 24 a 27, eles foram em busca de Jesus em Cafarnaum e, achando-o na outra banda do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? É natural que fossem procurar mais pão e peixe. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós temos 2 tipos de alimentações, ou de alimentação. Aquela que se ingere pela boca, que é a física, natural, o pão. Mas também temos a espiritual, que entra pelos ouvidos e desce ao coração e à mente da pessoa. Essa é a comida espiritual, é a palavra de Deus. E Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto foi dito ao diabo, está em Lucas 4:4, e Mateus 4:4, é dito a ti e a mim, e já foi dito no livro de Deuteronômio aos judeus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é que sai da boca de um líder religioso, de uma religião qualquer, que sai da boca de Deus. Um outro tipo de pessoas o buscavam para serem curadas das suas enfermidades. Diz em Mateus 12, 13 a 15, que Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada ou ressequida num dia de sábado. E os fariseus, tendo saído da sinagoga, formaram um conselho para o matarem, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e seguiu uma grande multidão de gente e ele curou a todos. De maneira que estes segundos que estamos falando buscavam a Jesus para serem curados por ele. E o Senhor, que é bom, curava a todos e os curou a todos. Outro tipo de pessoas buscava ouvir a Cristo, mas não podiam com a sua pregação. Buscavam ouvi-lo, mas se Jesus não falasse de acordo com aquilo que eles queriam ouvir, ficavam irritados e desapareciam. Hoje existe também muita gente desta forma. Também não podem ouvir o mesmo Cristo, as mesmas palavras do Senhor. De maneira que não suportavam o seu ensino. E como se compreende estas palavras em João 6, 48 a 66. Quando Jesus ministrou acerca da sua pessoa, que era o pão vivo que desceu do céu,
e que precisavam de comer esse pão para viverem para sempre. E o pão que lhes dava era a sua carne, que ele dava para a vida do mundo. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Diga discípulos, não eram umas pessoas quaisquer, eram pessoas que já andavam com ele para ouvir, para ser disciplinados. Mas quando chegou aqui que eles tinham que comer a sua carne e beber o seu sangue, a gente não entende isto, não compreende isto, não queremos ouvir este filho do carpinteiro. E toca andar. Não podiam com a sua palavra, com o seu ensino. E diz em João 6, verso 66, que então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Assim acontece nestes dias. Muitos encetam uma peregrinação para o céu. Mas quando chega o ensino sagrado da obediência e da condição divina, fazem assim como diz o americano, bye bye. Já fizeram isto a Jesus no passado e assim fazem no presente, e aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, como disse Jesus. Em quarto lugar, um outro tipo de pessoas que procuravam a Jesus eram os eminentes religiosos, fariseus, saduceus e até os políticos que eram herodianos, cuja intenção era matá-lo, particularmente os religiosos. E a esses, como já o Senhor lhes havia dito, repetiu-lhes: vós não sois das minhas ovelhas. João 10 e verso 26. Vós não sois das minhas ovelhas. Quem são então as ovelhas de Cristo? Mas eles eram religiosos, eles ensinavam a palavra de Deus. Mas Jesus disse que eles tinham por pai ao diabo, e no capítulo 23 de Mateus chamou-lhes cerca, creio que 8 vezes, hipócritas. De maneira que este tipo de pessoas, e muito mais, nestes dias pulverizam o mundo e enganam o mundo com os seus ensinos religiosos. Uma parte muito importante desta mensagem, e para nosso aviso, é o seguinte: se estes o buscavam, não eram suas ovelhas, que ovelhas eram estas então? Quem era o seu pastor e com que pasto se alimentavam? Existe em todo o mundo muito engano e ignorância no cristianismo sobre as ovelhas de Cristo e as ovelhas deste mundo religioso que querem pretender serem povo de Deus. Existe muito engano e para o fim dos tempos da era da graça de Deus, serão montões de doutores que somente os discerne quem segue este livro sagrado e toma as suas condições impostas por Deus. Só realmente os cristãos de Cristo discerne quem é esse que coexiste, que no povo de Deus não existe. De maneira que pretendem ser povo de Deus. E Jesus diz, hoje, como ontem disse, vós não sois minhas ovelhas, porque não credes que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Deus revelado em carne, aquele em quem nele se havia de cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos Profetas. Vós não sois minhas ovelhas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, crer ou não crer em Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus é Deus revelado em carne, faz toda a diferença para sermos ovelhas do seu pasto, sua família, seus servos
e seus inseparáveis. E estes que o seguiam, não o seguiam para aprender dele, mas para o matarem. Vós não sois das minhas ovelhas. Ainda hoje é da mesma forma. E como não podem matar a Cristo, porque Ele está no céu, só está em espírito na terra, então matam os seus seguidores. Porque ministram as mesmas palavras, como tem sido ao longo da história. Nestes dias, muitos cristãos são mortos por todo o mundo, às mãos de outras chamadas religiões, como, por exemplo, os maometanos, os moslimes, chamados de extremistas. Eles aprendem todos no mesmo livro, que dizem que é preciso matar judeus e cristãos e que só eles têm a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso conhecê-la. Até Jesus disse que seríamos odiados e mortos por causa do seu nome. Mateus 10 e verso 22. Em Mateus 24 e verso 9 também. E este é o trabalho do diabo, que é matar, destruir e roubar. João 10 e verso 10. As ovelhas do Senhor amam, proclamam o amor de Deus à humanidade e não matam ninguém. Dentro de momentos voltamos. No mundo religioso do passado e no tempo de Jesus, haviam 3 seitas: dos fariseus, saduceus e herodianos. E nestes dias existem muito mais religiões do que naquele tempo. Por quem somos nós apacentados? Pelos fariseus? Somos nós apacentados pelos saduceus? Ou somos nós apacentados pelos herodianos, pelos políticos? Ou somos nós apacentados por alguma religião que existe no mundo? Precisamos de ouvir a palavra de Deus, que disse pela boca de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Somente através de ouvir a gloriosa história da cruz, a gloriosa história do Evangelho, podemos encontrar a Cristo, a salvação, a paz, o perdão e a vida eterna. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou ao povo religioso do seu tempo que vinham ter com ele para comer um almoço de graça ou para o matarem. Ele continua a dizer nestes dias, em Mateus 23, 33 a 34, estas palavras. Jesus chamou-lhe de raça de serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Diga, o Senhor só envia ao mundo e a Israel profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E ontem eram os judeus e romanos, hoje são as outras religiões do mundo, humanas, que fazem este trabalho de perseguição e morte aos filhos de Deus. Cerca de 90 mil por ano, cerca de 90 mil cristãos por ano pagam um preço muito grande em todo o mundo por se chamarem cristãos e por anunciar a palavra de Deus. Pagam um preço muito grande com a sua morte e as suas famílias desfeitas. E isto no século XXI. Conforme temos dito no passado, no princípio, melhor dito, deste vídeo. Quem são então as ovelhas que não creem em Cristo? Vós não sois as minhas ovelhas porque não credes. Quem são
estas ovelhas que não creem em Cristo. Eles matam os cristãos, destroem e roubam. O seu pai é o diabo, conforme Jesus disse em João 10 e verso 10. Mas eles falam de Deus. Mas esse Deus tem outros nomes, que não é o Senhor Jeová, nem é o Cristo, que disse que quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. São deuses com outros nomes. E Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, verso 24. Em João 8, verso 47, Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Diga, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E nós vamos aqui inserir uma palavra extra. Quem é de Deus, escuta somente as palavras de Deus, que são Espírito e vida. Louvado seja Deus. E quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem são essas ovelhas? São aqueles que não são de Deus, mas têm uma religião, mas não são de Deus. Foi isto que Jesus Cristo disse. Os religiosos deste mundo têm outros livros e outros deuses, e somente a Bíblia Sagrada contém um evangelho que é pregado em testemunho a todas as gentes no mundo inteiro para depois vir o fim. E este tipo de ovelhas que diziam ser os mestres de Israel, Jesus lhe disse que eles tinham por pai ao diabo. Eram serpentes e raça de víboras. Será que religiosos destes dias que chamam Deus por pai e com o mesmo espírito farisaico quererão retroceder 2000 anos na história e ir ouvir as palavras do sermão de Cristo e tomar decisões na vida e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Em João 6, 42 a 44, Jesus diz e continua afirmando o seu ensino essas ovelhas dizendo, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e Jesus disse isso em João 10, 10, que ele veio matar, destruir e roubar. Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas que diferença entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, entre Deus do céu e os deuses da terra. Que diferença! Uns amam, outros matam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vós não sois minhas ovelhas, porque não podeis ouvir a minha palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me seguem. Louvado seja o Senhor. Isto é o que muitos com o nome de religiosos ainda praticam no mundo. Matar, destruir e roubar. E estes fariseus, estas ovelhas procuravam-no para o matar. E Jesus continua a afirmar, vós não sois das minhas ovelhas. Todos aqueles que querem matar os servos de Deus não são das ovelhas de Cristo. Esta capa de fariseu religiosa tem atingido todo o mundo nestes últimos dias. Está preparando o maior holocausto da história contra todos aqueles que aderirem ao rebanho do Senhor. Eles serão mortos de morte violenta. Apocalipse 13, verso 13 ao verso 17. Quando se der o arrebatamento da Igreja de Cristo, eu creio assim. Onde se revelar dois homens na terra, um na política e outro na religião. Esses dois homens vão governar o mundo inteiro. Onde por uma marca nas pessoas
que seguem o anticristo para saber de que lado estão, e aqueles que estiverem do lado de Cristo e do lado de Israel, eles terão uma guerra contínua até serem apanhados e degolados. Conforme está escrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse, estas religiões juntas formam esse governo religioso mundial que termina com o maior holocausto da história do povo cristão. No tempo do livro do Apocalipse, quando se cumprir, e eu creio que só se cumpre depois da Igreja ter sido arrebatada ao céu, esses religiosos que estão juntos aos nossos olhos, que hoje nós vemos, não é para louvar a Deus, mas para governar o mundo com vara de ferro no meio das suas religiões e matar todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Creio, contudo, que hão de haver diversas nações, entre elas a América, que hão de lutar contra esse sistema religioso e sistema políticos mundiais e ficar ao lado de Israel, para depois serem apelidados de ovelhas do Senhor, do capítulo 25 de Mateus 31 a 34. Louvado seja o nome do Senhor. Já se ouve os tambores desta perseguição às ovelhas do Apocalipse com o nome de coexiste. O nome de coexiste com as religiões mundiais, como mostramos no princípio. Ou seja, chamado o ecumenismo religioso, com o nome, com muitos nomes, e o nome de cristão estão ali também representados. Vamos ver algumas fotos outra vez, para termos uma ideia do que estamos falando. Acorde para a realidade dos factos nestes dias presentes. As religiões do mundo juntas formam esta organização chamada por alguns de coexiste. Desta forma, formam um governo mundial religioso que matarão milhões de cristãos por todo o mundo. Isto está escrito em Apocalipse 13 e verso 15 e Apocalipse 20 e verso 4. Chamam-lhe de coexiste. Todos juntos, dizendo que todos os caminhos vão dar a Deus. Jesus disse, vós não sois das minhas ovelhas. João 10 e verso 26. No povo de Deus não existe coexiste. No povo de Deus existem almas regeneradas, santificadas e compradas com o sangue do próprio Deus revelado em carne. Atos 20 e verso 28. As religiões humanas não são o povo de Deus. Jesus disse, vós não sois das minhas ovelhas. João 10 e verso 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Evite o engano dos homens abomináveis, como diz a palavra do Senhor. Jesus, e somente Jesus, é o caminho para Deus. Jesus, e somente Jesus, é o Salvador do mundo. Existe por todo o mundo muita gente boa. As Sagradas Escrituras dizem que a criação de Deus é boa e nada é a que rejeitar. Somente Satanás e os seus demónios que entram nas pessoas é que têm que se rejeitar. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Muitas pessoas são sinceras naquilo que lhes ensinam porque foi o ensinamento que tiveram. Mas o Senhor disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Diga toda a criatura. Todos precisam de ouvir a verdade e a verdade nos libertará. E muitos têm uma religião e sinceramente e cegamente seguem os seus ensinos. E o Senhor vai muito longe quando diz que não condena ninguém sem que primeiro saiba a verdade. Deus não condenará alguém sem que saiba a verdade. Jesus preveniu, há cerca de 2000 anos atrás, que o seu rebanho se devia acautelar dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7 e verso 15. Muitos até poderão ser muito sinceros, como disse, mas no engano
de Satanás. Vamos ver uma fotografia para chamar a atenção que mesmo no meio do cristianismo existe muito engano. O rebanho de Deus é chamado de ovelhas. E as ovelhas têm que ser apacentadas porque não se sabem orientar, precisam de um pastor. Mas no meio do rebanho de Deus aparecem outros que parecem ovelhas. Você discerne este sujeito que está aqui? Ele parece ovelha, mas o seu nariz é de um lobo. Qual é o rebanho onde se congrega? Quem é o pastor que vos alimenta? Além das religiões que temos vindo a falar, humanas, até no seio do cristianismo bíblico, existem montões de falsos profetas, vestidos como as ovelhas. E Paulo disse isso na escritura que se segue. Aqui é que está um sujeito que parece uma ovelha, mas é um lobo devorador. Cristão acorda porque esses lobos são bem visíveis aos cristãos de Cristo. Em 2 Timóteo 4, verso 3, diz que viria tempo de amontoar para eles doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Montes de doutores. E aos cristãos de Cristo esses montes são bem visíveis. Têm pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. No meio do cristianismo, Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, João falou, e nós estamos avisados. Em relação com as religiões humanas que existem pelo mundo inteiro, devemos acordar, porque jamais um homem de Deus se poderá juntar-se a quem nega que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que negam que Deus nunca teve um filho. Jamais uma pessoa cristã se poderá juntar a essas religiões, de maneira nenhuma. E que o sangue de Cristo nunca purificou ninguém. Isso é dito pelas outras religiões. Este livro sagrado diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E isto para todos no mundo inteiro. Louvado seja Deus, enquanto o mundo religioso se junta, negando que Deus tem esse filho, e que esse Jesus, por exemplo, é um profeta do Islão, segundo eles dizem, e que não salva ninguém, e que foi um bom homem, e que todas as religiões são um caminho para Deus, e se junta para perseguir os cristãos, jamais essas pessoas são de Deus. E proclamam que todas as religiões são de Deus e todos esses caminhos vão dar a Deus. Ouça então o que disse Jesus em João 14, verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ver outra foto. Neste ministério não se luta contra ninguém, mas esclarece-se o que diz a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essas palavras foram ditas por Deus, revelado em carne, na pessoa de Jesus. E ele disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é ninguém mesmo. Fique com isto na sua retina. Ninguém pode ir para Deus. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho para Deus. Podem ter a sua religião, mas não podem ir para Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para nos servir de caminho para o lar da glória do céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Como diz a Santa Escritura, só há um caminho que é Jesus
E todos precisam de conhecer esse caminho, porque Jesus mandou pregar por todo o mundo, a toda a criatura, o seu Evangelho. Nas coisas de Deus não existe coexiste. Não existe outro caminho, nem outro Salvador. E porque debaixo do céu está escrito que nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. E é importante saber o seguinte, que para todas as pessoas religiosas que podem ouvir esta mensagem, há uma esperança para elas. Há bocado eu disse que Deus não imputa pecado sem haver conhecimento dele. Em Atos 17, verso 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Somente quando ouvimos o Evangelho de Cristo é que temos que decidir a nossa vida. Ou aceitamos ou rejeitamos. Mas muitas religiões não aceitam e lutam contra este caminho que se chama Jesus. E o mundo não discerne este ensino diabólico e religioso, e muitos chamados de cristãos, infelizmente, também seguem esse engano pela tradição diabólica do erro. Assim, vamos ao terceiro aspecto desta mensagem e com ele finalizaremos. Os inseparáveis de Deus. Além do que já temos dito na introdução, vamos finalizar com alguns outros pensamentos. Deus tem um rebanho e uma família e não se separa dele. Porquê? Porque foram comprados com o seu próprio sangue. E aquilo que é comprado pertence àquele que o comprou. Em João 10, 27 a 29, Jesus ensinou que são suas ovelhas e o que elas possuem, e que ninguém as arrebatará da sua mão. Quem são as suas ovelhas? O que elas possuem, e que ninguém as arrebatará da sua mão, nem da mão do seu Pai. Nestas Santas Escrituras existem 6 afirmações e características muito importantes sobre as ovelhas e sobre o pastor das ovelhas. As primeiras referem-se às ovelhas de Cristo e as últimas 3 ao Cristo das ovelhas. Primeiro, as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Segundo, Cristo conhece as suas ovelhas. Terceiro, as ovelhas seguem o seu Senhor. Não seguem a estranhos. Quarto, o pastor deu a vida por elas. Quinto, nunca jamais hão de perecer. E sexto, são inseparáveis do seu pastor. O pastor das ovelhas deu a sua vida por elas, de maneira que ninguém as tira da sua mão. Este é um povo especial, são concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2 e verso 14. Estas ovelhas são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. 1 Pedro 2 e verso 9. Se for esse o caso, não quererá você ser um deles? O cristão de Cristo é a propriedade peculiar do Senhor. É o lugar onde Deus habita na terra. O único lugar onde Deus habita na terra são o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E essas ovelhas foram compradas de maneira que pertence àquele que as comprou. Atos 12, 20 e verso 28. Estes são os inseparáveis de Deus. São os seus servos, são a sua família, são os seus filhos. São um povo diferente de todos os povos da terra. Este grande pastor das ovelhas é inseparável do seu rebanho. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mateus 28 e verso 20. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da minha mão, disse Jesus. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, disse Jesus. Estes são o seu corpo, onde ele é a cabeça do corpo. Efésios 1 e verso 21, Efésios 5 e verso 23. E a cabeça nunca se pode separar do corpo. É inseparável.
As Santas Escrituras têm amplo ensino que ninguém nos pode separar da mão de Deus, se realmente nos sujeitarmos às suas condições. E uma delas, é muito importante, Jesus disse, isso é Marcos 8, verso 34, Jesus afirmou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o que aprendemos nas Santas Escrituras é isto, que os membros do corpo de Cristo são inseparáveis, até nas tragédias, nas dificuldades da sua própria vida, porque até nessas situações o Senhor está presente no seu corpo como cabeça dele. Em Romanos 8, 33 a 39, tem para nós uma série de pontos de interrogação e outras tantas respostas quando afirma: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a espada, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? Quem nos separará de tudo isso? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém nos poderá separar. As varas da videira só são cortadas se elas não derem fruto, se praticarem o pecado, em vez de praticar a vontade do Senhor. Jesus disse, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, verso 4. Vamos dar mais alguns exemplos da presença divina no meio do povo de Deus. Por exemplo, quando Moisés tirou o povo do Egito, o servo disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E Deus lhe respondeu, irá a minha presença contigo para te fazer também descansar. Êxodo 13, 12 a 14. Nas lutas e dificuldades da vida, Deus faz esta promessa, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, estes não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. E Isaías 43, e verso 2. Quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, este é o facto como está escrito. O Senhor está connosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o encontrareis. Se o deixardes, vos deixará. A presença contínua de Deus na nossa vida depende de nós próprios e não de Deus. Ele está connosco se nós estivermos com Ele, e a esses Ele continua dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13 e verso 5. O povo de Deus é inseparável do seu Senhor se preenchermos as suas condições. Em João 10 e verso 14, Jesus afirmou, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Somos nós essas ovelhas que conhecem o pastor que chama por elas e que se chama Jesus Cristo. Esse pastor deu a sua vida por elas. Finalizando, este povo de Deus anda numa peregrinação para um lugar específico. Até atingir esse lugar, anda pela fé, que uma vez foi dado aos santos, e esse lugar é a casa do Pai. E já no Velho Testamento havia essa promessa feita ao povo de Deus. E este povo tinha em vista esse lugar porque creu que Deus lhe prometeu. Assim diz a Escritura Sagrada em Hebreus 11, verso 13 ao verso 16, estas palavras.
Hebreus 11, verso 13 ao verso 16. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos ver essa cidade. Este é o lugar que Jesus Cristo foi preparar na casa do Pai, para ti e para mim. Esta cidade é descrita no capítulo 21 do livro do Apocalipse. É um cubo de ouro com cerca de 2.000 quilómetros quadrados. Será que você quer entrar nesta cidade? Precisa de entrar pela porta, que é Jesus. Precisa de andar pelo caminho, que é Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Meu prezado telespectador, as coisas de Deus são diferentes das religiões dos homens. Deus promete na sua palavra e não pode falhar, porque Ele é a verdade. O povo esperava uma cidade que tem fundamentos, cujo construtor é Deus. Mas a história dos inseparáveis não termina aí na cidade. A Bíblia Sagrada diz pela boca de João, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1 ao verso 3, estas palavras. Amados, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não o conhece a Ele. Há dois tipos de pessoas, os que conhecem e os que não conhecem. E para aqueles que o conhecem, diz assim, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Nós temos terminado esta mensagem com esta passagem das Santas Escrituras. Uma cidade de ouro espera os caminhantes da fé, daqueles que andam pelo caminho que é Jesus e que entram pela porta do céu que é Jesus. Mas ainda diz que seremos semelhantes a Ele. Você quererá ser um deles, se for este o caso? Ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra que não há um justo nenhum sequer, que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas tenho ouvido que Jesus deu a sua vida no Calvário para me salvar. Assim eu peço a Deus que perdoe os meus pecados. E eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, para estar um dia naquela gloriosa cidade de ouro. Eu me arrependo do meu pecado, eu rejeito a Satanás, eu rejeito o diabo e aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, revelado Deus em carne, que deu a sua vida por mim para me salvar e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Perdoa-me, Senhor, purifica-me no sangue do teu Santo Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus, nosso Senhor. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva, é redimida. Agora precisa, numa igreja local, ali, juntar-se e dar testemunho da sua salvação, publicamente. E que o Senhor vos abençoe, e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.